Uma parede falsa, um crime perfeito, mas o segredo não ficou escondido para sempre. Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Mari Rodrigues e aqui você encontra casos criminais, histórias sobrenaturais e também relatos de seguidores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda demais. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo novo. Agora, bora para a história de hoje. Antes de entrarmos nesse caso, é importante nós conhecermos os dois protagonistas dessa história, James Lucells Nichols Jr. e Joanne Miller Nichols. James nasceu no dia 30 de dezembro de 1930 na pequena cidade de Alligator, no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. Seus pais eram o Dr. James Lucells Nichols e sua mãe era a Minnie Bridges Nichols Anderson. Ele era filho único e todos o chamavam de Jimmy. O pai de James era um médico muito conceituado ali na região que eles moravam. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial. Depois disso, ele fazia visitas domiciliares aos pacientes da cidade de Charrette. Todos no vilarejo consideravam o Dr. Nichols um ótimo médico. Um dia, todo o pessoal da cidade se juntou e criou o Dia do Dr. Nichols e deram para ele de presente um Chevrolet. Mesmo com todo o reconhecimento dos moradores da cidade pelo pai, James cresceu como um menino diferente. Uma conhecida da família, chamada Sammy Birchfield, comentou o seguinte: Jimmy era um menino diferente. Ele não era carinhoso, mas a sua família também não era. Enquanto os colegas brincavam nas ruas, todas as crianças se reuniam para jogar futebol, James era diferente. Ele preferia passar horas no silêncio do quarto brincando com seu trenzinho elétrico. Com o passar dos anos, ele desenvolveu uma obsessão por carros e polia eles até que o sol reluzisse em cada um dos veículos. Ele era estranho e extremamente inteligente. Você não sabia se era pura inteligência ou loucura, disse uma outra moradora da cidade, que também era conhecida da família. Mesmo com um comportamento excêntrico, James ingressou na Universidade do Mississippi em 1948. Ele se formou com 2 diplomas, bacharelado e mestrado em educação. Registros mostram também que ele participava do grupo de xadrez da cidade e também participava do Futurist Teachers of America. Já Joanne Miller nasceu em Blanchard, na Louisiana, em 4 de junho de 1930. Ela cresceu numa plantação de 240 hectares junto com a família e seus 2 irmãos. Seus pais eram John Winborn Miller e Leola Rice Miller. Seus irmãos eram Anna Lona Miller e Jack Miller Jr. Na juventude, Joanne sonhava em ser atriz, mas a sua vida acabou tomando rumos diferentes. Em 1955, ela conquistou um mestrado em educação pela Louisiana State University. Joanne era doce, refinada e gentil. Quem a conheceu nunca esqueceu a forma carinhosa que ela tratava os seus alunos. Todas as crianças a adoravam e ela tinha um apelido carinhoso que ela chamava eles, que era Sugar, que é como se fosse docinho em português. Os caminhos de James e Joanne se cruzaram no delta do Mississippi, em Rolling Fork, onde ambos lecionavam. Os dois se apaixonaram e se casaram em Shreveport, na Louisiana. Pouco tempo depois, eles se mudaram para o Missouri, onde James vendeu seguros até conseguir um emprego na IBM. Em 1º de junho de 1956, nasceu o primeiro e único filho do casal, James Nichols III, que tinha o mesmo nome do pai e do avô, então ele era apelidado de Ticker. Em 1963, a empresa transferiu o casal para Poughkeepsie, em Nova York, onde os dois viveram o resto de suas vidas. No dia 1º de maio de 1982, uma tragédia abalou a família. Aos 25 anos, Ticker, filho do casal, morreu afogado no Lago Sardis, após cair do seu carro anfíbio. Para quem não sabe, o carro anfíbio ele era um tipo de veículo que dava para se locomover tanto na terra quanto na água. E esse carro que o Ticker pilotava, ele era um Amphicar, que ele foi produzido entre 1961 e 1968. A perda devastou Joanne e James fez algo que provocou a ira da esposa, que foi manter o carro anfíbio em que o filho dos dois tinha perdido a vida por anos na garagem de casa. Após a morte do filho, Joanne continuou dando aulas e ela comentava de vez em quando com uma amiga da escola chamada Mary Jo Santigate sobre os comportamentos do marido dela que a irritavam profundamente.
Além do carro anfíbio que tinha tirado a vida do filho deles, James também acumulava lixo, objetos, muitas coisas dentro da casa que Joanne mal conseguia se mexer, segundo os comentários que ela fazia com essa amiga. Em uma outra ocasião, Joanne comentou com a sua amiga Mary Jo que ela estava fazendo jantar ali para ela e para o James, e quando ela foi até o congelador pegar algo para cozinhar, ela encontrou a carcaça do gato dos dois que havia falecido recentemente. Sem explicação nenhuma, ele estava guardando os restos do gato dentro do freezer. 3 anos depois da morte de Tucker, em 21 de dezembro de 1985, Joanne desapareceu misteriosamente. Na tarde anterior, em 20 de dezembro de 85, ela havia dado aula normalmente. Mary Jo ainda comentou que ela tinha recebido as crianças com uma cerimônia diferente, havia colocado um tapete vermelho e que as crianças haviam se sentido como estrelas pela Joanne. No dia seguinte, que era um sábado, 21 de dezembro de 85, Joanne não compareceu a um compromisso que ela tinha no salão de beleza. James comunicou à polícia o desaparecimento da esposa na mesma tarde de sábado. As investigações começaram até que rápido e no computador da casa os policiais encontraram uma nota, uma mensagem digitada, supostamente escrita por Joanne. E nessa nota ela relatava a tristeza pela morte do filho e dava sinais de depressão. Na época do desaparecimento, Joanne tinha 55 anos. O comportamento de James acabou levantando algumas suspeitas durante as investigações. Ele afirmou ter encontrado o carro do casal no dia seguinte num shopping da cidade, mas ele lavou e aspirou o carro mesmo antes da chegada da polícia no local. Segundo o tenente Charles Mitchell Stead, que participava das investigações, James contou versões diferentes em seus depoimentos. Primeiro ele disse que Joanne havia ligado dizendo que estava bem. Depois ele disse que ela ligou na véspera de Natal, disse que estava em paz com Deus e pediu que ninguém a procurasse. Depois ele sugeriu que a esposa tivesse fugido por conta da pressão das festas de finais de ano, porque nessa época ela sentia muito a ausência do filho. Semanas depois, os investigadores do caso rastrearam James e descobriram que ele já estava namorando outra mulher. Quando ele foi confrontado sobre isso, ele disse que precisava de um advogado. Os investigadores contaram ao jornal que tentaram um mandado de busca para a casa de James, mas infelizmente eles não conseguiram. James contou depois à polícia que a sua esposa havia deixado a aliança de casamento para trás em casa e sugeriu novamente que ela havia fugido com outro homem. A família de Joanne, sua mãe e seus irmãos não acreditavam nessa história do James e nem nessa hipótese de que ela havia fugido com outro homem por conta da ausência do filho. Eles tentaram encontrar respostas na polícia, com investigadores particulares e até mesmo com um médico, mas infelizmente não encontraram nada. Joanne era uma filha muito querida e todos os domingos ela fazia ligações para sua mãe entre 2 e 4 da tarde e no final de semana que ela desapareceu, as ligações cessaram. A sua mãe sofreu muito com o desaparecimento da filha. Enquanto isso, os vizinhos relatavam comportamentos ainda mais estranhos de James. Uma vizinha dele, chamada Barbara Graves, relatou que um dia ele foi visto dirigindo pela vizinhança com um manequim sentado no banco do carona. Em uma outra ocasião, ele foi visto matando um esquilo com um machado, usando paletó e gravata. As investigações continuaram por um tempo, mas sem provas e evidências concretas, o caso foi arquivado. James foi descartado como suspeito e 13 meses após o desaparecimento de Joanne, ele pediu o divórcio da esposa. Ele passou os anos seguintes aparentemente levando uma vida normal. Ele saía para trabalhar, almoçava fora quase todos os dias e inclusive um amigo dele que almoçava com ele de vez em quando, chamado Alison Burns, comentou que ele nunca mencionava sobre a esposa e só citou o filho falecido uma única vez. Em dezembro de 2012, aos 82 anos, James Nichols morreu de causas naturais na sua casa. Após a morte dele, nenhum parente reivindicou o seu corpo e a comissária de finanças do condado de Dutch, chamada Pamela Barrick, foi nomeada como administradora temporária dos bens de James pelo Tribunal de Sucessões de Nova York. Segundo ela, 2 parentes foram encontrados, mas eles já eram muito idosos e não tinham interesses nos bens.
James Nichols foi sepultado pelo Departamento de Serviços Comunitários. Como não haviam herdeiros para a casa de James, a propriedade ficou em posse dessa administradora temporária que 6 meses após o falecimento dele, contratou uma empreiteira para fazer a limpeza do local. Durante a limpeza na casa, no dia 28 de junho de 2013, um funcionário encontrou uma parede falsa no porão da residência. Atrás dessa parede havia um container plástico selado com cordas e dentro do container eles encontraram restos mortais humanos. O corpo foi decomposto até virar esqueleto e as mãos estavam amarradas com uma corda. A parte direita do crânio também estava faltando. Agora, com o corpo encontrado depois de 28 anos, o caso foi reaberto e através dos registros dentários, o Instituto Médico Legal do Condado de Dutz identificou os restos mortais como sendo de Joanne Nichols. A médica legista, a doutora Kari Raber, notificou as mídias dizendo que o esqueleto estava intacto, selado dentro do container. A causa da morte foi concluída como traumatismo craniano por força contundente. Essa não foi a única descoberta macabra encontrada na casa depois da morte de James. Um dos funcionários encontrou dentro de um freezer, enquanto realizava a limpeza, a carcaça de 2 cachorros que vizinhos relataram que eram de James. No final, Nichols morreu em sua casa, que se tornou a sua prisão, quase coberto pelo lixo que ele mesmo acumulava. Joanne foi sepultada no Forest Park Cemetery em Shreveport, na Louisiana. Infelizmente, a mãe e o irmão caçula de Joanne faleceram antes do encerramento do caso, que só aconteceu 3 décadas depois. Esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa história, o que você acha que a polícia devia ter feito para ter solucionado o caso antes. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo.